Você tem a oportunidade de abraçar, de se despedir ainda. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo de número 2. Se você nos visita hoje à noite, que bom que você está aqui, que a graça do Senhor invada mesmo o seu coração, e que nos próximos minutos Deus possa falar conosco para a sua glória e para a sua honra. 1 Coríntios, capítulo número 2, nós vamos ler todo o capítulo. Então, se você faz tempo que não lê um capítulo da Bíblia, hoje é o dia, louvado seja o Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo número 2, a partir do versículo de número 1, 1 Coríntios 2, diz assim a palavra do Senhor: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que reduzem e que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Vamos orar. Querido Deus, fala ao nosso coração, manifesta a graça em nosso meio, fala de uma forma que seu nome seja exaltado e que em nenhum momento daquilo que falarmos hoje haja aqui uma exibição, uma exaltação da sabedoria humana. O Evangelho se baseia na sabedoria que vem do céu. E eu te peço que o Espírito de Deus, que a todos discerne, que de ninguém é discernido, possa visitar o nosso coração nessa noite. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, é o seguinte, se a gente parar para pensar, a gente vai perceber que tem muitas coisas na vida que a gente não consegue mudar. A gente não consegue mudar as pessoas. Eu sempre digo para quem pensa em casar, eu digo assim, não case com alguém pensando em mudar essa pessoa, porque na vida ninguém muda ninguém. Sim ou não, irmãos? Quem é casado aqui sabe disso. Tem coisas que o nosso cônjuge não vai mudar nunca. Ele é assim e vai morrer desse jeito. Então, um conselho que eu dou para quem vai se casar: a gente não consegue mudar a maneira como as pessoas pensam. A gente não consegue mudar muitas das circunstâncias das quais a gente vive. A gente não consegue mudar os fatores de tempo, se vai chover, se vai fazer calor, se frio. A gente não consegue um monte de coisas que são impossibilidades de mudança. Mas tem uma coisa que todos nós que estamos aqui hoje podemos mudar. Nós podemos mudar a maneira como nós pensamos. Nós podemos mudar a maneira como nós pensamos. Alguém certa vez disse que a vida não é a soma das coisas que fazemos, mas que as coisas que fazemos é a soma da maneira como pensamos. Então, assim como você pensa, é a maneira como você faz. Por que fulano faz tal coisa? Porque aquilo passa pela maneira como ele enxerga a vida, a maneira como ele pensa a vida. Quando Paulo escreve em Romanos capítulo número 12, versículo de número 2, ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos como, meus queridos irmãos? Transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Paulo está dizendo claramente que o mundo tem um curso que ele vai tentar nos amoldar, e que a nossa grande vitória é dizer, eu não preciso me amoldar a esse mundo, e a maneira como eu não me amoldo a esse mundo é mudando a maneira como eu penso, é renovando a minha mente. Então, em outras palavras, essa capacidade que a Bíblia nos dá, e Paulo fecha 1 Coríntios 2, dizendo, você agora tem a possibilidade de ter a mente de Cristo. Deixa eu ilustrar isso aqui para você, uma ilustração simples, ela é rasa, mas talvez ajude a gente hoje à noite. Vamos supor que você queira mudar a maneira como você se veste. Você tem ali todo o seu arcabouço de roupas, você olha para o seu guarda-roupa um dia e você fala assim, eu acho que as minhas roupas estão muito ultrapassadas, muito old school, usa aquelas calças retas, hoje os meninos estão usando aquelas calças chupadas que não circula sangue, e eu quero, né? Eu quero trocar meu guarda-roupa, eu acho que não está legal, eu quero trocar o meu estilo de roupa. Aí você acorda segunda-feira animadaço, você vai lá na loja de móveis e fala assim, eu quero comprar aquele guarda-roupa. E aí você compra aquele guarda-roupa, e quando eles vão entregar lá na sua casa, você tira todas as roupas de dentro, eles entregam o guarda-roupa, você joga fora aquele guarda-roupa velho, joga as roupas tudo lá dentro daquele guarda-roupa novo, e aí você diz assim, pronto, está feito. Está feito, irmão? Sim ou não? Terça-feira, na hora que você abrir o seu guarda-roupa, o que você vai ter? O seu guarda-roupa novo vai estar cheio de coisas velhas, vai estar com o que sempre esteve. Então, você não muda a sua roupa, digamos assim, você não muda o seu estilo, mudando aquilo que está por fora, você muda aquilo que está por dentro. O guarda-roupa pode ser velho, pode ser antigo, pode ser alto, pode ser baixo, o que importa é o conteúdo que está lá dentro. Então, aquela historinha, né? História antiga de encontro de casais. Reforma na casa, o marido estava mexendo nas coisas e foi mexendo no guarda-roupa. Quando ele mexeu no guarda-roupa, ele encontrou em cima do guarda-roupa 5 ovos e 10 mil reais. Foi na esposa dele e falou assim, amor, encontrei esses negócios em cima do guarda-roupa, o que está acontecendo? Ela falou assim, não, é o seguinte, amor, é que cada vez que eu me irrito com você, eu coloco um ovo em cima do guarda-roupa. Aí ele pensou e falou assim, bom, 15 anos de casado, 5 ovos, tá bom, a média tá boa, né? Aí ele falou assim, mas e esse dinheiro, esses 10 mil reais? Ela falou que toda vez que junto uma dúzia eu vendo. Percebo cotovelos. Então a mudança da mente é mais ou menos assim. A minha ilustração é rasa, mas o que eu quero te dizer é que você muda a maneira que você pensa, mudando o que você põe para dentro da sua mente, mudando qual é a sua fonte de verdade, qual é a sua fonte de informação. Não é sobre tirar a nossa consciência, sobre tirar a nossa mente fora e colocar outra pronta, não é isso. É um processo de substituição, é um processo de escolha de fonte. Aonde é que eu vou alimentar a minha mente, aonde é que eu vou receber verdade. Então, se você muda a sua mente, se você muda a verdade que alimenta a sua mente, provavelmente você vai mudar o seu jeito de viver. É isso que eu quero dizer para você hoje à noite. E eu creio que no centro de tudo que a gente prega, de tudo que a gente fala, de toda a verdade que a gente proclama, aqui nesta casa a gente sempre aponta para um lugar em comum. A verdade eterna que nós anunciamos é a verdade da cruz de Jesus Cristo. Essa é a verdade eterna, é só você olhar para o logo da Memorial, tem uma cruz bem no meio. Quando a gente foi falar sobre o nosso novo logo, a gente explicou o porquê, porque para nós, a centralidade da história está na cruz do Calvário. Ela divide a humanidade entre achados e perdidos, entre justos e injustos, entre antes e depois de Cristo. Então, tudo converge para Jesus e tudo converge para a obra da cruz. Esta é a verdade. Então, a história da cruz pode ser só uma história, ou a história da cruz pode se tornar a sua história. E quando a história da cruz se torna a sua história, então essa história se torna um mistério. Porque isso que a palavra do Senhor vai dizer em Colossenses 1:26, que aquilo que estava em mistério, que estava oculto a todos, foi revelado a todos em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Então é uma história que não é só uma história, é uma história que é um mistério. E aí quando as pessoas perguntam, por que é que ele vive assim? É porque por trás da nossa conduta existe um mistério, uma história que se tornou o mistério da minha vida. Então, a história da cruz é um mistério, a história não é só uma história, ela não é só uma informação. A história da cruz é uma revelação. Nós não somos só informados de que um galileu há tantos mil anos atrás morreu na cruz. Isso é informação, tudo bem, mas é uma revelação. Quando nós olhamos para aquilo e sobre nossos olhos se descortina o que é que Deus estava de fato fazendo. Efésios vai nos dizer, capítulo número 1, que Ele revelou o mistério que estava oculto segundo a sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo número 9. Então, quando aquilo que é verdade, vamos fazer uma frase de repeteco aqui, quando aquilo que é verdade
se torna a minha verdade, então de verdade eu vivo na verdade. Quando aquilo que é a verdade se torna a minha verdade, então eu de verdade vivo na verdade. Eu nunca vou conseguir de verdade viver na verdade, se aquilo que é a verdade não é a minha verdade. Pronto, vamos orar porque... Estou lembrando uma ex-presidente nossa. Não estava no esboço isso aqui. Então você pode olhar para a história da cruz como uma história. Você pode olhar até como uma história. Mas se ela não for a sua história, então a sua mente nunca vai ser mudada. Você pode olhar e dizer, tá certo, de fato aconteceu, é verdade que aconteceu, mas se não for a sua verdade, então de fato nunca haverá verdade em você. Paulo, quando está escrevendo em 1 Coríntios capítulo número 2, e ele começa com essa conversa de cruz, lá no capítulo número 1, ele está dizendo, ele está escrevendo aos Coríntios. Você sabe disso, que os Coríntios era a igreja mais complicada do Novo Testamento. Claro, olha o nome, né? Coríntios. Então, uma cidade dificílima de servir ao Senhor, tudo de cabeça para baixo, politicamente, moralmente, espiritualmente, religiosamente. Corinto não era um bom lugar para servir a Deus, tudo era de ponta cabeça naquele lugar. E quando Paulo vai falar com eles, no versículo de número 2, ele diz assim, eu não fui, ele vai defendendo todos os seus argumentos, falando que ele não se baseia em sabedoria, em discurso humano, mas tudo isso está construído sobre uma base, e essa base está no versículo número 2, ele diz, porque eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Esta é a verdade, esta é a mensagem do Evangelho, este é o norte que eu quero dar para vocês, o norte da igreja, o norte de vocês, o lugar para onde a mente de vocês tem que estar voltada, é para Jesus Cristo e este crucificado. Eu e você, a gente tem um norte para o qual a gente deve olhar, para o qual a nossa mente deve estar fixada, e esse norte é a cruz de Cristo Jesus, esse é o norte. Então eu gostaria de fazer uma coisa dinâmica aqui com os irmãos rapidamente. Fique em pé no seu lugar, por gentileza. Só agora, fique em pé no seu lugar. Nós vamos fazer uma pequena dinâmica, é simples. Antes de eu fazer, já quero avisar, não pode dar cola para o amiguinho do lado, tá bom? Não passe cola para o amiguinho do lado. Antes de fazer, quero dizer outra coisa, eu sei que existem pessoas que são desorientadas. Você conhece alguém desorientado? Certo? Aquela pessoa que para sair de casa ela se perde. Tem um pessoal que na garagem fala, gente, para onde que eu vou, né? Mais perdido que Adão no dia das mães. Fica aquele cara assim, tá? Muito bem. Então, nós vamos fazer, quando eu falar 3, você vai tomar uma atitude corajosa, sem pensar e sem dar cola para quem está do seu lado, tudo bem? Então, 1, 2, 3, aponta para o norte. Vamos? Aponta para o norte. Todo mundo, não passa cola para mim, aponta e fica, convictamente. Isso. Perceba pessoas assim, gente, o que é o norte? Do que o pastor está falando hoje? Eu nunca ouvi falar isso. Aqui nós temos problemas conjugais em andamento. Gente, não vale ficar assim. Vai, coloca onde é o norte. Tem gente apontando para cima. Vamos orar por você também no final. Certo? Tem terraplanista apontando para baixo. Ótimo. Certo? Afinal de contas, aonde fica o norte? Deixa eu abrir minha bússola aqui para te ajudar. É claro, cadê os meninos da câmera? Aqui, Henrique, vamos achar o norte. Consegue colocar na transmissão? Fica com a mão apontada em onde você estava. Consegue os meninos jogar? Chega aqui pertinho. Chega aqui. Nessa câmera aqui, corta fazendo um favor. Deu? Vamos lá, chegou? O norte, onde está o norte, irmãos? O norte está para lá. Quem acertou? Isso. Muito bem, vamos dar uma salva de palmas. Pode aplaudir o Senhor. Muito bem. Pode sentar no seu lugar. Muito bem. Isso. Você que apontou para lá, o Waze, Google Maps, certo? Não saia de casa sem isso, por favor. Esses dias esses dias a gente estava fazendo algum caminho aqui na cidade, eu e minha esposa, ela falou, se acabar a bateria do celular, eu não sei voltar para casa, não é isso? Então, o que Paulo está dizendo para nós, e dizendo à igreja de Corinto, é que nossa mente precisa ter um norte, precisa ter um lugar para onde ela aponta, e a nossa mente precisa apontar para o Cristo crucificado, é de lá que a gente extrai a verdade
que alimenta a nossa mente. O nosso norte é a cruz de Cristo. Por quê? Porque a cruz de Cristo, irmãos, ela não é um evento solto. A cruz de Cristo não é uma narração de drama. A cruz de Cristo não é uma história de uma sexta-feira sangrenta, de uma sexta-feira escura. A cruz de Cristo não é uma história de um fim de semana. A cruz de Cristo não é um símbolo, não é um amuleto, não é um talismã. A cruz de Cristo é a revelação do amor de Deus por nós. A cruz de Cristo é o nosso verdadeiro norte. Se você sabe que antigamente, antes de existirem as bússolas e os GPS e as coisas afins, os marinheiros se navegavam orientados pelas estrelas. E a principal estrela que eles usavam para navegar era a estrela polar, ou a estrela, chamada também de estrela do norte. Por quê? Porque você sabe que a nossa Terra gira. Você terraplanista, a gente ora por você, mas nosso mundo, ele está girando. E à medida que ele vai girando, nós encontramos então a estrela do norte, ou a estrela polar, ela está ali na Ursa Menor, se eu ainda me lembro das aulas de... O que a gente estuda? Geografia? Quando a gente estuda essas coisas na escola? Bom, e o que acontece? Nesse movimento de rotação da Terra, existe uma estrela que está bem no eixo de rotação no norte, que é a estrela polar, que é a estrela do norte. Então eles usavam essa estrela para se guiar, porque ela sempre estava apontando para o norte. Eu e você, a gente sabe que o Sol nasce no... Só o pessoal que acertou o norte. O Sol nasce no... e se põe no... Então o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Mas o que às vezes a gente esquece é que as estrelas também nascem no oeste e se põem no... Nascem no leste e se põem no oeste. Eu separei uma imagem para vocês. Tem como colocar ela aí, por gentileza? Eu separei uma imagem para que a gente possa enxergar aquilo que eu estou querendo dizer. Pode apagar as luzes aqui do palco. Se a gente conseguisse bater uma foto em time-lapse, acelerando toda uma noite, num lugar onde a gente conseguisse ver as estrelas, ao final a gente teria essa foto aqui, porque as estrelas também nascem no leste e se põem no oeste. A gente vai ver que as estrelas também estão em movimento, e conforme a gente vai olhando, a gente percebe que lá no meio existe uma que não se moveu de lugar. Essa é a estrela polar. Esta é a estrela do norte. Por mais que durante a noite escura haja um grande movimento, os navegadores sabiam que eles tinham um ponto fixo para o qual eles poderiam olhar, que era a estrela polar, que era a estrela do norte. Ela é um eixo central, é um eixo de rotação que a gente tem na Terra. E eu acredito que de igual forma, Paulo está dizendo para mim e para você, que nesse mundo que a gente vive, em que as coisas estão nesse redemoinho, nessa espiral de informações, as coisas estão sempre girando, eu e você, nós não precisamos ficar ansiosos e desesperados, porque nós temos um ponto central que não muda jamais, ao qual nós podemos olhar. Nós temos um ponto que a economia não abala, que a doença não abala, que os governantes não podem mexer. Nós temos um ponto que a falência não muda, que a inflação não muda. Nós temos um ponto que não se demove do céu jamais, um ponto que historicamente jamais mudará e que não haverá sombra de variação ou mudança, como diz Tiago capítulo 1, versículo número 17, e esse ponto ao qual nós fixamos nossa esperança e a nossa mente se chama Cruz do Calvário, Jesus Cristo. Ele não se mexe, ele não se move, ele é aquele que era, que é e que há de vir, Jesus Cristo e esse crucificado. E o que eu queria dizer para você hoje, simplesmente, é que a cruz ainda fala. Por que Jesus Cristo e esse crucificado? Porque a cruz ainda fala da cruz, do nosso norte, do ponto para o qual a gente sempre olha. Dali emanam verdades que sempre serão verdades, e que passarão eras e tempos, e aquela verdade sempre será a verdade. Por isso hoje eu creio que Deus quer especificamente falar a histórias de alguém que está aqui. Cada um de nós chega aqui com uma história diferente, um ponto de vida diferente. Talvez cada um de nós chegue aqui no meio de um redemoinho diferente. E o Espírito de Deus convida nossas mentes a nos voltarmos para o ponto que não muda jamais, que é a cruz do Calvário, porque a cruz ainda fala. E eu creio mais, irmãos, de todo o meu coração, eu creio que hoje, talvez, mentiras que o acusador fala a corações aqui, vão cair por terra em nome de Jesus, porque o conhecimento da verdade traz libertação, e nós somos libertos pela verdade. Eu creio mais, eu creio que mentes que estão escravizadas debaixo de mentira, serão libertas para a glória de Deus, porque a cruz ainda fala, a cruz é o nosso norte. A cruz ainda fala, e eu queria dizer algumas coisas para você hoje à noite. A cruz ainda fala, quando minhas feridas estão obscurecendo a minha crença de que Deus se importa, a cruz é o meu verdadeiro norte.
quando as minhas feridas estão obscurecendo a minha crença de que Deus se importa, a cruz é o meu verdadeiro norte. Vez ou outra, as feridas que eu mesmo infligi a mim, as feridas que as pessoas fizeram a mim, as feridas que as circunstâncias da vida causaram em mim, podem me levar a atrapalhar a minha crença de que Deus de fato se importa comigo. Eu até acreditava, pastor, que Deus se importava. Eu até acreditava que os seus olhos estavam postos sobre mim, sobre a minha família, mas depois de tudo que aconteceu, do quão machucado eu fui, do quanto me machucaram, eu hoje tenho essa minha crença por um fio. Eu não tenho mais tanta certeza de que Deus de fato se importa comigo, e isso é uma coisa que eu luto de verdade. Às vezes eu bato e pergunto, tem alguém aí em cima de verdade? Deus de fato se importa comigo? Talvez você chegou aqui hoje no meio desse redemoinho, no meio dessa confusão, e nós precisamos hoje voltar a nossa mente para o norte, e o nosso norte é a cruz de Cristo. Como é que a cruz de Cristo pode falar as minhas feridas, pastor? Como que a cruz de Cristo pode me revelar uma verdade sobre as minhas dores? A cruz de Cristo nos diz em Isaías 53, versículo de número 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A cruz de Cristo é a cura para as nossas feridas. Eu sei que isso às vezes não diminui a dor, isso não faz você se esquecer daquilo que você passou, mas a verdade da cruz é que, independente da ferida que lhe fizeram, que você causou, daquilo que você passou, Deus se importa. Deus se importa. Deus se importa. O fato é que como Deus se importa conosco é através da dor. A maneira como Ele se importa conosco é através da dor. Ele veio e levou sobre si as nossas dores, doeu nele, para que um dia deixe de doer em nós. Ele foi ferido para que um dia nós não sejamos mais feridos. E nesse mundo quebrado, onde um monte de coisas, um monte de gente, um monte de pensamentos tem a capacidade de nos ferir, nós precisamos apontar a nossa mente e a nossa alma para um ponto fixo no norte, e o nosso norte é a cruz de Cristo, e na cruz de Cristo, pelas pisaduras dele, eu posso ser sarado. Pelas pisaduras dele, eu posso ser sarado. A cruz é o nosso norte, porque a cruz ainda fala, e a cruz ainda fala quando a minha perda está minando a minha confiança na bondade de Deus. A cruz é o meu verdadeiro norte. Quando a minha perda está minando a minha confiança na bondade de Deus, a cruz é o meu verdadeiro norte. Ia tudo bem, mas eu perdi aquilo que me era tão querido. Eu perdi aquilo que eu mais amava. Eu perdi ela, eu acho que antes da hora. Eu perdi ele antes da hora. Eu perdi pai e mãe, um numa semana, outro na outra. Eu perdi aquilo pelo qual eu tinha tanto afeto, e eu sempre acreditei que Deus era bom, mas depois de todas essas perdas eu fico me perguntando, Deus é bom de verdade? E se Deus é bom de fato, por que coisas ruins acontecem com gente boa como eu não fiz nada, eu nunca fiz mal para ninguém, e tanta gente que faz tanta coisa errada, não passou pelas dores de perda que eu passei. E nesses dias a gente tem que apontar a nossa mente para o nosso norte, e o nosso norte é a cruz de Cristo. E caso você não se lembre, na cruz de Cristo, Deus enterrou um filho. Na cruz de Cristo, Ele enterrou o seu filho para o seu bem. Na cruz de Cristo, Deus enterrou o seu único filho. Ele sabe o que é perda. Então, nos dias que o redemoinho da vida gira, a gente tem que lembrar de que na cruz Deus perdeu por mim, de que Ele enterrou alguém que Ele amava por mim. A gente tem que tirar a nossa mente que fica nos dizendo, se Deus fosse bom, isso nunca teria acontecido, se Deus fosse bom, aquilo nunca teria acontecido, se Deus fosse bom, aquilo jamais teria acontecido. A cruz de alguma forma me lembra que mesmo que a tragédia entrou na minha história, Ele continua sendo bom. Mesmo que os dias ruins chegaram, a luta chegou, a dor chegou, a perda chegou, o meu Deus continua sendo bom. Eu não tenho a mínima pretensão de explicar as tragédias humanas, até a odisseia humana. Eu não tenho a pretensão de fazer isso hoje à noite. Eu não tenho argumentos o suficiente para dizer por que essas coisas acontecem. O que eu posso me dizer é que eu consigo voltar a minha mente para o norte e saber que de lá, um Deus que perdeu tudo, pode ministrar o meu coração nas minhas perdas. Um Deus que deu o seu Filho por mim,
pode sarar o meu coração nos dias das minhas piores perdas. O meu norte é esse, o meu norte, irmãos, é o meu Deus continua sendo bom. O meu norte é o meu Pai é bom. O meu norte é aquilo que foi perda, foi para mim ganho. O meu norte é aquilo que foi morte, para mim foi vida. O meu norte é quando tudo estava perdido, foi então que eu fui achado. A cruz ainda fala hoje, e ela fala de um Deus que é bom mesmo diante das tragédias do homem. A cruz ainda fala, porque a cruz é o nosso norte. A cruz ainda fala, quando a minha circunstância está obscurecendo a minha confiança de que Deus está no controle, a cruz é o meu verdadeiro norte. Quando a minha circunstância está obscurecendo a minha confiança de que Deus está no controle, a cruz é o meu verdadeiro norte. Em outras palavras, o que eu quero te dizer é que, às vezes a gente está na loucura desse redemoinho que está à nossa volta, e tudo parece que saiu do controle. Parece que nada mais, parece que a história degringolou, parece que nada mais tem rumo, parece que está tudo perdido, parece que está tudo acabado, mas nesse dia a gente começa, quem sabe, duvidar de que Deus seja de fato soberano. Talvez Deus tenha criado isso aqui, nos abandonado a nossa própria sorte. Será que Deus mesmo está assentado sobre um trono? Será que Deus de fato governa a história? A nossa confiança de que existe um Deus que está no controle de todas as coisas fica por um fio, e eu te digo que nesses momentos a gente tem que voltar a nossa mente para o norte, que é a cruz de Cristo. E deixa eu te falar algo hoje à noite sobre a cruz de Cristo. Foi feio. A cruz de Cristo foi algo horrível. A cruz de Cristo foi horripilante. A cruz de Cristo foi um massacre. Foi doloroso. Foi duro e difícil de se ver. Foi trágico. Mas mesmo naquele dia horrível, tenebroso, feio, doloroso e trágico, Deus estava no controle. Deus estava no controle. Naquele dia feio, horrível, doloroso, horripilante, trágico, Deus estava no controle dos governantes do mundo. Deus estava no controle do imperador, Deus estava no controle do governador, Deus estava no controle do processo político, Deus estava no controle do processo religioso, Deus estava no controle dos religiosos, Deus estava no controle da multidão que estava no pátio, quando tudo parecia estar descontrolado, quando havia alvoroço, griteiro, desespero, quando parecia que a história tinha perdido o seu prumo, Deus continuava sentado num alto e sublime trono, e ali, naquele dia, Ele estava executando um plano, senão outro, que está lá em Gênesis 3, versículo número 15, de abrir para mim e para você um novo e vivo caminho, pelo qual temos acesso à graça de Deus. No dia mais horripilante da história, e mais duro da história, Deus estava no controle. No dia em que as circunstâncias saem do nosso controle, lembre-se disso, Deus continua soberano. Deus continua soberano. Eu não sei qual é a sua situação hoje. O que eu sei é que existe um norte, que é a cruz de Cristo, e nesse norte existe um Deus que governa a história. A cruz ainda fala quando a minha opinião sobre mim está abafando a opinião de Deus sobre mim. A cruz é o meu verdadeiro norte. Quando a minha opinião sobre mim está abafando a opinião de Deus sobre mim, a cruz é o meu verdadeiro norte. Talvez pessoas que estão sentadas aqui hoje à noite, que estão dizendo e que carregam consigo esse sentimento de eu não sou bom o suficiente. Eu nunca vou ser bom o suficiente. Eu não estou à altura. Eu não sou como essas pessoas especiais. Não tenho habilidades. Eu sou adotado. Eu quase fui abortado. Eu fui preterido, fui criado por tio, fui criado por vó, meus pais não me quiseram. Eu não sou amado. Eu nunca de fato vou ter uma vida significativa. Eu não presto, eu não sirvo, o que eu mereço é ser descartado. Contudo, eu te convido hoje a direcionar a sua mente para o verdadeiro norte. O verdadeiro norte é a cruz de Cristo, e você pode hoje, com coragem e fé, dizer: eu sou aquilo que a cruz diz que eu sou. Eu sou tudo aquilo que a cruz diz que eu sou, e a cruz fala hoje ao seu coração e à sua mente. A cruz, quando nós olhamos para a cena da cruz, ela está dizendo para você, ela está dizendo: eu sou amado. Ela está dizendo: você é querido, você é amado, você é incluído,
você é colocado dentro da família de Deus, você é um filho, você é uma filha, você pertence a Deus, e as suas opiniões sobre você não são necessariamente aquilo que Deus diz sobre você. É por isso que João 3,16, quando a Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, eu te convido a dizer corajosamente e ousadamente hoje, você pode colocar o seu nome naquela escrita. Eu posso ler aquele texto e dizer assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o Christian de tal maneira que deu o seu Filho, Deus amou o José, Deus amou o William, Deus amou a Maria, Deus amou a Joana, Deus amou você de tal maneira que deu Jesus para que morresse na cruz e te desse vida e vida eterna. É o seu nome que está escrito lá. A cruz foi por você, foi por mim, foi por você. A cruz ainda fala quando a acusação do inimigo está corrompendo a minha crença na graça de Deus. A cruz é o meu verdadeiro norte. Quando a acusação do inimigo está corrompendo a minha crença na graça de Deus, a cruz é o verdadeiro norte. Quando esse culto acabar, e você for entrar no seu carro, pegar o seu ônibus, pegar a sua bicicleta, for a pé embora para sua casa, o acusador vai se colocar do seu lado de novo. E ele vai dizer assim, muito legal, muito bacaninha, isso aí que o pastor pregou, muito legal aquilo que você sentiu ali, mas isso aí, foi válido só para aquela 1h30, 2 horas de culto, viu? As coisas continuam do mesmo jeito, porque eu sei o que você fez. Eu sei as coisas que você já fez, eu sei do seu passado, eu sei as coisas que você fez e que ninguém mais sabe, eu sei que você até já contou essas coisas para Deus, mas eu tenho a gravação, eu tenho o tape, eu vou tocar isso quantas vezes forem necessárias, toda vez quando você for querer fazer alguma coisa para Deus, eu vou te lembrar das coisas erradas que você fez. Todas as vezes eu vou tocar isso para que você se lembre, e você vai ver pessoas se libertando, você vai ver gente seguindo para o seu destino, para viver coisas grandes em Deus, mas você não, porque eu sei aquilo que você fez, e você vai carregar esse fardo, até o dia em que eu disser que você vai carregar esse fardo. Só que eu estou aqui hoje à noite, para em nome de Jesus me levantar sobre a sua vida e dizer, o que nós estamos fazendo aqui, não é dando um monte de informação na sua cabeça, nós estamos trazendo sobre a sua mente uma revelação, e essa revelação é um mistério, e esse mistério é uma verdade, e quando essa verdade se torna verdade na sua vida, você é liberto da acusação para a glória de Deus, porque o conhecimento da verdade nos liberta. Irmãos, o que nós estamos fazendo aqui hoje não é um jogo, o que nós estamos fazendo aqui não é uma hype, não é uma dinâmica, não é uma conversa entre amigos. O que a gente está fazendo aqui não é uma dinâmica, não é uma capacidade de neurolinguística, não é uma afirmação positiva, não é nada disso. Que nós estamos fazendo aqui hoje é anunciando o Evangelho, e o Evangelho significa boas novas, boa notícia. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que eu e você não precisamos ficar mais nesse redemoinho. Nós temos um ponto na história central, que é a cruz de Cristo. A boa notícia é que Jesus morreu naquela cruz por você, e que, aleluia, o nosso acusador foi derrotado. O Evangelho é uma notícia. Que boas novas é essa? Que está consumado, que eu e você não temos que fazer mais nada, a gente só tem que crer, a gente só tem que mergulhar na graça, e deixar que a graça nos transforme. Colossenses 2, 14 e 15, diz a Bíblia, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quantos creem? Dê um aleluia, dê um glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor. A obra da cruz é completa, é perfeita, é libertadora. Aleluia, aleluia. Então, quando você sair daqui e o encardido, o acusador, vier do seu lado para querer falar, eu vou tocar o tape, eu vou passar o vídeo, você pode, pela sua mente renovada, dizer, você pode tocar o que você quiser, você pode falar o que você quiser, você pode mostrar o que for para todo mundo, seja lá o que for que eu fiz no passado, já está pregado na cruz do Calvário, e eu já fui perdoado pelo poder que há no sangue de Jesus. E resista ao diabo, e ele te deixará, e ele fugirá de vós. A cruz ainda fala, quando o meu estado atual está ofuscando minha fé no plano futuro de Deus, a cruz é o meu verdadeiro norte.
quando o meu estado atual está ofuscando minha fé no plano futuro de Deus, a cruz é o meu verdadeiro norte. Eu tinha um plano, pastor, eu tinha sonhos, eu tinha desejos, eu tinha vontades, mas diante do que tem acontecido, diante do que aconteceu na minha família, no meu casamento, com os meus filhos, no meu trabalho, nas minhas finanças, eu de verdade fico me perguntando, será que Deus ainda tem um plano para a minha vida? Será que Deus ainda tem alguma coisa para fazer comigo aqui, na igreja, no ministério, no pequeno grupo, na minha família? Será que Deus não pegou aqueles planos que Ele tinha para mim e rasgou e disse, bom, não tem mais plano nenhum para você? Mas nesses dias em que a nossa mente está assim, a gente precisa voltá-la para o nosso verdadeiro norte. O nosso verdadeiro norte é a cruz do Calvário. E eu quero te dizer uma coisa hoje em nome de Jesus, quando olhamos para a cruz, a gente se lembra que o pior de todos os dias é o dia que nós chamamos de bom. O pior de todos os dias é o dia que nós chamamos de bom. O pior de todos os dias é o dia que nós chamamos do dia da nossa redenção. O pior de todos os dias é o dia em que dizemos, Deus estava consumando o seu plano. O dia da pior catástrofe é o dia que hoje nós olhamos e dizemos, Deus continuava escrevendo o seu plano. Jesus estava enterrado e Deus ainda tinha um plano para Jesus. Jesus estava selado sob uma tumba e Deus ainda tinha um plano para Jesus. Pode ser que tenha uma montanha sobre você, pode ser que você se sinta selado dentro de uma tumba, e eu quero te dizer, Deus ainda tem um plano para você. Mas pastor, eu estou soterrado. Eu quero te dizer em nome de Jesus, você não está enterrado, você está plantado, mais cedo ou mais tarde você vai florescer para a glória de Deus. Deus ainda tem um plano. Foi José que disse em Gênesis 50, 22, vocês tentaram mal contra mim, a catástrofe, tudo deu errado, mas Deus o converteu em bem, para que se veja como hoje, que muita gente se salve. Calma, irmão, Deus ainda tem um plano para a sua vida, Deus ainda tem um plano para o seu casamento, Deus ainda tem um plano para os seus filhos. Quando tudo está girando, eu me lembro que existe um norte verdadeiro, e que os planos de Deus nunca mudam e nunca falham. Por fim, a cruz ainda fala, quando o fascínio do prazer temporário está chamando mais alto que o convite para as riquezas eternas, a cruz é o meu verdadeiro norte. Quando o fascínio do prazer temporário está chamando mais alto do que o convite para as riquezas eternas, a cruz é o meu verdadeiro norte. Havia soldados naquele dia em que Jesus foi crucificado, e a Bíblia diz que enquanto Jesus estava sendo crucificado, os soldados estavam jogando dados. Enquanto filhos de Deus estavam morrendo pelos pecados da humanidade, aqueles soldados romanos estavam jogando sorte, rolando os dados para ver quem ia ficar com o manto de Jesus. Sabe, Jesus estava morrendo na cruz para salvar o homem, salvar o pecador. Mas aqueles soldados estavam mais interessados com a sorte dessa vida e com ter algum tipo de ganho em cima de Jesus. E no momento em que aqueles soldados rolavam os dados e rolavam a sorte, Jesus estava dizendo para um dos homens que estava do seu lado, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Pode ser que você chegou aqui hoje e você conhece a história da cruz, mas você chegou aqui rolando os dados, pagando para ver. Pode ser que você chegou aqui, homem, e os seus dados têm sido numa cama que não deveria ser a sua. Pode ser que você chegou aqui hoje, jovem, e tem rolado os dados e fala, vou pagar para ver. Vou fumar só mais um, vou só mais uma carreira, só mais um baseado, só mais um copo, só mais uma vez, só mais uma conversa, só mais uma garota de programa. Pode ser que você esteja rolando os dados. Pode ser que na sua vida financeira você diz, só mais uma sonegação, só mais uma trapaça. E você está iludido com as baladas, com as hypes, com as luzes, com aquilo que o mundo pode te oferecer, e está se esquecendo de que a cruz é uma proposta para um deleite eterno. A cruz é uma proposta para uma vida que não depende da sorte, que não depende dos dados. A cruz é uma chamada para que nós tenhamos vida e tenhamos vida eterna. E você diz, de onde você descobriu que existe esta vida eterna? Eu te garanto, eu não descobri dos dados. Não descobri dos filósofos, não descobri de Freud, de Foucault, de Jean-Paul Sartre, não descobri de Carl Jung,
não descobri dos políticos, não descobri dos socialistas, direitistas, nenhum desses tem a capacidade de me dizer de que existe vida e vida eterna. Eu não descobri vida eterna na economia, eu não descobri vida eterna no governo, eu não descobri vida eterna no dinheiro, eu não descobri vida eterna no álcool, eu não descobri vida eterna em nada disso. A vida eterna que eu tenho emana de um norte que nunca muda, e esse norte se chama a cruz do Calvário. E quando a cruz entrou na minha vida, eu não preciso mais jogar os dados, porque a minha sorte já foi escrita na cruz, e na cruz eu venci. Na cruz, mesmo que eu morra, eu vou viver eternamente. Na cruz, mesmo que reinos se abalem, mesmo que o mundo entre em colapso, eu tenho uma esperança que jamais vai acabar. Eu já li no final do livro, eu já li o final da história, e lá está escrito que o Cordeiro venceu, e eu me apoderei da vida que Ele tem para mim. A cruz ainda fala, a cruz é o nosso verdadeiro norte. Aponte sua mente para a cruz, e Deus vai fazer uma obra transformadora na sua vida. Quantos recebem essa palavra hoje? Dê um glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor, fique em pé no seu lugar.